Oi, como você está passando? Muitos desafios? Como é que estão as coisas? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cistos no ovário. Aguarde a vinheta e conversaremos em seguida. Oi, aqui Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. E o assunto, então, vai ser cistos no ovário. É um assunto que diz respeito diretamente às mulheres, evidentemente, mas também creio que seja de interesse de homens que convivem com mulheres, né? Filhos, esposos, etc., que acompanham todo esse sofrimento, muitas vezes, que as mulheres, né, têm com essa questão aqui. Então, uma definição é a presença de estruturas que são em forma de bolsas cheias de líquido que ocorrem dentro ou ao redor do ovário. Pode provocar atrasos na menstruação ou dificuldade de engravidar, por conta das alterações hormonais. Não quer dizer que a pessoa vai ser impedida de engravidar. Pode causar algumas dificuldades. Isso aqui eu acho que é importante dizer, porque tem algumas mulheres que detectam um cisto no ovário, então acham que não vai poder engravidar, que é estéril, que não vai ter jeito. Não, não é isso. Cada caso é um caso, né? E a presença de cistos não quer dizer necessariamente que a pessoa está inapta, né, para contrair uma gravidez. Quais são os sintomas mais frequentes? Dores, né, do lado direito ou esquerdo, na região do ovário. Dores também durante a ovulação, durante as relações sexuais, pode ocorrer também. Os maior sensibilidade nas mamas. Sangramento vaginal fora do período menstrual pode ser também suspeito. E aumento de peso. Exames específicos podem comprovar isso. Então, esses sintomas podem aparecer nessa situação, como podem aparecer também em outros sintomas, outras patologias. Então, os exames mais específicos podem te dar mais possibilidade de ter com mais precisão o que está acontecendo. Mas esses sintomas são básicos, né, nessa questão dos ovários policísticos, né, cistos no ovário. Então, precisamos de entender um pouco melhor isso aí dentro da metafísica, né? O que eu falei aqui são alguns sintomas físicos que podem ocorrer, a definição, como sempre faço no início dos meus vídeos, mas o que nos interessa aqui é como que as suas emoções e o seu perfil psicológico pode estar contribuindo para esses sintomas, né? E essa patologia que, entre aspas, acontecer, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho disso. E para falar disso, eu tenho que lembrar do curso que está na plataforma Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida. No link na descrição deste vídeo vai ter mais informações a respeito, tá? Tudo que eu vou falar daqui para frente. Porque ali fala, nós entendemos, quando falamos de cistos no ovário, de pessoas, né, com um perfil de contenção da energia criativa. O que quer dizer isso? Isso eu falo um pouco no meu curso, por isso que eu fiz referência a essa possibilidade de você poder conferir lá. É uma pessoa que tem criatividade, mas não acredita naquilo que ela pode fazer, ela não acredita naquilo que ela tem vontade de fazer. Então, às vezes, ela nem fala para ninguém, mas retém uma ideia, retém um pensamento, ou então fica muito constrangida de colocar uma ideia e ser criticada, ou então já fez isso alguma vez e de repente não deu as coisas muito certo, então ela se recolhe com medo de dar outra mancada de novo, né? Como se a gente não desse mancadas pela vida, né? Tem coisas que a gente fala que são ótimas e tem coisas que a gente fala que, né, como diz os antigos, dá varada na água, né? Mas são pessoas, então, que ficam amedrontadas, elas ficam constrangidas de se colocar, de se posicionar, de se opor a uma ideia, né, diferente. Então, são pessoas que se sentem inseguras. E por essa insegurança vai crescendo com essa autoimagem que ela vai adquirindo nela mesma de não ser capaz de colocar as coisas, né, com essa dificuldade e tal, com vontade, acho que vai errar sempre. Então, o que acontece? Quando ela vai tomar uma decisão, quando é necessário tomar uma decisão ou emitir alguma coisa, ela vai recorrer a uma outra pessoa para poder confirmar. Olha, estou pensando nisso, será que eu estou certa? Olha, será que tomar essa decisão nesse momento é bom? Então, são pessoas que dependem emocionalmente de outras para ter uma possibilidade de emitir alguma ideia ou alguma coisa assim com mais segurança. Então, ela evita qualquer situação que ela tem que se expor.
Então está conversando numa roda de amigos ou numa situação até informal e tem algum assunto ali em pauta e alguém pergunta: o que você acha disso? Você tem uma experiência em relação àquilo? Aí, né? E fica: não, é assim, é tudo que vocês já falaram mesmo e tal. Então fica vermelho e sai de perto e está sempre se refugiando com medo, né, de se posicionar por achar que não consegue ou que não pode, quando na verdade isso é uma coisa que ela criou na cabeça dela e não necessariamente uma impossibilidade real, né? Mas é na realidade da sua fantasia que essas coisas podem acontecer. Então elas se sentem no fundo frustradas e sufocadas por essa própria percepção errônea. Elas mesmas se sufocam, elas mesmas se frustram e tentam disfarçar isso da melhor forma possível. Às vezes até compartilham com as pessoas mais próximas, mais íntimas, mas a maioria das vezes elas ficam guardando aquilo mesmo e se esquivando, né, e fazendo aquilo não ficar assim muito perceptível, né? Mas é uma coisa que acontece que frustra muito, porque ela poderia exercer a sua criatividade, exercer a sua forma de pensar, se posicionar, agradou bem, não agradou, amém, acertou tudo bem, se não acertou também, está tudo certo, a gente aprende com os acertos, a gente aprende com os erros, mas no momento em que qualquer pessoa começa a ter uma autoimagem negativa e começa a investir nessa imagem negativa e acreditar que aquilo é verdade, aí a pessoa fecha sem perceber as possibilidades dela mesma de fazer coisas diferentes. Então, a importância do autoconhecimento, que eu falo bastante lá no curso que eu fiz referência agora mesmo, porque nós falamos de autoavaliação e de autoconhecimento. Se a gente não, minha mãe falava uma coisa que é correta, se a gente não conhecer o tamanho das pernas que nós temos, nós podemos ficar aquém da nossa possibilidade ou ir além daquilo que podemos. Então temos que conhecer o tamanho das nossas pernas para dar o passo no compasso, né, correto, vamos dizer assim. Então, quanto mais a gente se conhece, mais tomamos conhecimento das nossas qualificações, das nossas potencialidades, para poder fazê-las crescer cada vez mais a nosso favor. E também conhecemos, né, e defrontamos nossas fragilidades, nossas dificuldades, nosso perfil que todo mundo tem. E é conhecendo, é percebendo, é criando possibilidades novas de fazer coisas diferentes, com novos olhares, é que a gente vai evoluindo. Né? Eu sempre falo que o envelhecimento ele é obrigatório, mas o amadurecimento é opcional. Então não precisamos estar buscando, não de forma obsessiva, mas de uma maneira natural, né? de crescermos, de evoluirmos, de acertar e de errar e aprender tudo isso, né? Fazendo parte da nossa história. E assim a gente vai caminhando, assim a gente vai, né, passando pela vida, né, da forma como for melhor. Então, por conta dessas frustrações que a pessoa sente com relação a ela mesma, ela vai começar a se isolar, a evitar grupos, evitar confrontos, evitar situações em que ela pode ser questionada de alguma coisa ou exigida, né, dela falar alguma coisa que ela pensa. Então, ela vai começando a se isolar dela mesma e as coisas não vão dar certo. Então, perceber essas limitações, caso aconteçam, né, é importante. Todo mundo que tem ovário policístico tem um perfil desse? Pode não ter necessariamente isso aí, porque isso não é receita de bolo. Todo mundo que tem essas inseguranças vão ter ovário, né, vão ter cistos no ovário? Também não é uma coisa certa. Então, o que eu estou dando aqui, como eu sempre falo nos vídeos, são parâmetros, porque pode acontecer sim, de você ter cistos nos ovários e ter mais ou menos esse perfil. E se esse for o caso, você pode usar isso como parâmetro para fazer uma reflexão, para fazer uma reavaliação da sua postura, do seu perfil, daquilo que tem que ser transformado para o seu bem. Então, o que é necessário fazer? Valorizar-se. Nós não precisamos de se achar o melhor, porque nós não somos melhor do que ninguém. Cada um tem o seu próprio melhor. E devemos colocar o nosso melhor à disposição das pessoas. Mas precisamos tanto de confrontarmos com nossas fragilidades, mas também de nos valorizar. Porque se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer também. Muito difícil. Então temos que nos valorizar e dar vazão para nossas ideias, para as nossas opções, né? Não impondo o que pensamos, mas expondo o que pensamos e dando possibilidade das pessoas concordarem ou não, de sermos criticados ou não. Está tudo bem, está tudo certo. É só o que eu penso, é só o que o outro pensa e está tudo bem, está tudo certo. Levar essa diversidade, essas possibilidades de lidar com a diferença com leveza, com tranquilidade, sem fazer drama, né? E aprovar-se, se aprovar. Quer dizer, concordar com o que você é, né? Dar
crédito para aquilo que nós somos, para aquilo que pensamos, né? Respeitando isso, tem que ter um autorrespeito. Porque se você também não se respeitar, as pessoas também não vão fazer isso, vão passar por cima de você sem perceber muitas vezes, né? Então, não se posicione contra si mesma. É uma frase que eu deixo você pensar. Não fica contra, não joga contra, mas perceba que você pode muito mais do que você imagina. É só se acalmar, olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para as pessoas, para o contexto e para você mesma, para poder perceber o que você pode fazer para mudar a sua realidade emocional, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, que vão gerar uma ação diferenciada. Então, fazer esse movimento constante, nossa vida é feita de movimentos. Se a gente fica estagnada, a gente fica parada e só deixando o tempo passar. Então, esse movimento de pensar, né, de repensar, de se avaliar, de experimentar, faz parte, né, da vida que nós vivemos, tanto emocional, que vai refletir no corpo físico, de uma maneira mais saudável. Fica aí o desafio para você. Se você gostou desse vídeo, ou conhece alguém que gostou, né, faça a inscrição no canal, dê o seu gostei, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça comentários e vai também visitar o meu site www.aliciadamasceno.com e não se esqueça do curso Equilíbrio Emocional, Conquista a Qualidade de Vida, que está aí no link na descrição deste vídeo. Para você que está aqui me vendo pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo e até o próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção.